Deu para sentir mesmo? Bom, galera, hoje é o nosso último Deep Energy do ano, né? É aquele momento, né, que a gente fica com ar de saudade, né, terminando o ano, mas para alguns, né, eu olhei para Leo ali e eu lembrei. Para alguns realmente é o último Deep Energy do ano, né? Alguns estarão na transição aí para o Sod, né? Vou sentir saudade, mas a Leo vai estar com a gente, né? Eu já fiz a incumbência nela, só você vai estar no N. Mas a gente é tão bom quando chega esse tempo, né? De uma transição, né? De uma história que você fez, né? Você implantou no reino de Deus. Lolo também, já, né? Esse ano já foi a Sarinha. Foi o Dani, e o Dani tá ali escondido, mas o Dani tá aqui também. Uma galera massa aí que realmente fez a diferença no nosso meio. Mas sem mais delongas, eu gosto sempre de dar tema, né? As ministrações. E aí você vai falar de novo para o seu amigo e para a sua amiga, para não perder o costume de sempre. Diz assim: se liga, seja inteligente. Esse é o nosso tema. Alguns estão rindo aí, não sei porquê, né? Mas diga a ele, seja inteligente. E eu queria convidar vocês a abrir, já que todo mundo aqui veio combinando com a sua Bíblia, né? A abrir comigo, a minha já está aberta aqui, ó. No Salmo 34. Eu confesso a vocês que eu já li a Bíblia. Eu já li o livro de Salmos várias vezes, mas eu nunca li esse capítulo como Deus falou comigo esses dias. Foram 2 semanas, cara. Acho que foi 2 para 3 semanas que isso ficou martelando dentro do meu coração, né? E eu queria compartilhar com vocês. Então abram aí, né? Quem não está com a Bíblia física, né? Tiver com ela digital, você era para vir vestido de celular. Era para ter feito uma capinha, né? E colocado em você. Mas quem tiver com o celular aí também pode ligar, né? A sua Bíblia aí, acessar ela. Salmo 34, Agu, tá valendo? Rapaz, essa galera é bom de Bíblia mesmo, mas tem uns aqui que tá enrolado ainda, não sabe onde é Salmo, né? Não sei se é acostumado com a Bíblia física, né? Ou realmente não está lendo na Bíblia física, né? Mas Salmos 34, e a gente vai começar a ler. Ele já começa assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Engrandeçam o Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estarão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e ele libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e deseja uma vida longa para viver o bem? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferirem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor
volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Amém? Esse é um salmo, galera, que fala muito com a gente. Se você parar para ler ele e entender o que realmente Deus está falando através da vida de Davi, a gente vai aprender com ele hoje. Esse salmo é muito forte. E a gente precisa compreender algumas coisas nessa tarde. E aí, antes da gente prosseguir, eu queria que vocês fechassem os olhos e orassem comigo por 1 minuto. Fechem os olhos. Senhor Deus, nós colocamos essa palavra, Deus, nessa tarde, diante do Senhor. Que o Senhor possa encontrar espaço nos nossos corações, assim como o Senhor encontrou espaço no meu coração, não só hoje, mas há muitos anos atrás. Espírito Santo, que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor tem para fazer nesta tarde. Pedimos que o Senhor possa abrir o entendimento de cada jovem que está aqui, abrir as suas emoções, o seu coração, e Deus derramar vida, e vida em abundância. Que o Senhor possa tocar nos nossos corações, e possa fazer desse Deep Energy, Senhor, um marco na vida de cada um aqui, na minha vida, na vida de todos aqui, Senhor. Que saiamos daqui realmente entendido do que o Senhor tem para nós. E te pedimos, Espírito Santo, faça o teu querer em nós, faça a sua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Galera, esse salmo ele fala de diversas coisas, mas a pergunta que eu quero fazer a vocês hoje à tarde é: em quem vocês têm confiado a sua vida? Em quem vocês têm confiado a sua vida? Não basta você só vir para a igreja, não basta você ser filho de crente. Quantas das vezes a gente já falou esse ano aqui? Mas em quem você tem confiado a sua vida? Em quem você tem entregado a sua juventude, a sua força? Juventude fala de força, de vigor. A quem você está entregando? A quem você está confiando a sua vida, a sua mocidade? O que você tem de mais precioso é esse tempo aí. Eu não vou dizer que eu tive uma juventude boa, tive. Mas se eu pudesse trocar tudo que eu tenho para voltar a mudar algumas histórias na minha vida, eu fazia. Hoje eu tenho uma vida boa em Deus, tenho uma família excelente, né? Tenho uma esposa excelente, tenho uns filhos, né? Vai nascer mais um. Estou ansioso para ver o rostinho dele, né? Conhecê-lo. Acho que não só eu, né? Mas tem uma galera aí, né? Mas todo dia a gente fala. Tem dia que eu saio de manhã, falo com ele na barriga da mãe dele, né? Dou um cheiro, aí tá todo mundo dormindo. E ele se mexe lá, falando comigo. E a gente precisa entender, cara, a quem nós estamos entregando a nossa juventude. O que vocês têm hoje, jovens, é o mais precioso que vocês têm na vida de vocês. Vocês não vão entender hoje. Mas quando vocês tiverem a minha idade, a idade de alguns irmãos aqui, que a gente não é velho, né? Mas também não é tão novo. Não é nada tão novo, nem nada tão velho, né, Fagner? Mas quando vocês tiverem a idade da gente, se você andou realmente nos caminhos certos do Senhor,
Você vai agradecer tanto por ter seguido esses caminhos. Mas se você não está fazendo por onde, está na hora de você recapitular a sua vida. Endireitar as rotas da sua vida. Eu não sei porque eu estou falando isso, não estava na palavra não. Está na hora de você consertar algumas coisas. Porque o que Deus tem para você é muito precioso. Assim como Ele tem na minha vida e na vida de muitos. Cada um tem o seu chamado. Cada um tem o seu tesouro. Lembra da parábola dos tesouros? Cada um tem o seu tesouro. E o dia o bancário vai perguntar: o que é que tu fez com o tesouro que eu te dei? A um eles deu um. A outros eles vai dar mais responsabilidade, mais atribuições. Mas nós somos os responsáveis. Como muitas das vezes eu ouvi o meu pastor falar, somos os mordomos para guardar e gerir aquilo que o nosso Senhor entregou nas nossas mãos. Mas em quem você está confiando a sua juventude? Lemos aqui, galera, se vocês pararam para prestar atenção no que a gente leu e acompanhou, vimos aqui várias promessas e orientações. Lemos agora várias promessas e várias instruções, orientações. Se você pegar esse salmo e observar, você vai ver isso. Se você quer ter uma vida abundante em Deus, é só seguir essas orientações. É só pegar esse salmo e observar o que você tem que fazer na sua vida. É o último Deep Energy do ano, galera. E eu queria trazer essa palavra como um momento de reflexão, porque 2026 já bate a porta e a gente tem um desafio muito grande. E eu não queria que vocês dormissem, não. Tá todo mundo animado. O pós-Energy, né? O Energy Mais vai ser topado, viu? Vai ter muita coisa boa. Até a Leu disse que não ia servir hoje. Já pensou? Estou brincando. Ela pediu para estar aqui para participar 100% desse último Deep Energy dela. Mas nós, voltando para a palavra, vimos que temos o quê? Muitas instruções e promessas. Diga assim para o seu amigo, para a sua amiga aí, ó, nesse salmo tem muitas instruções e promessas. Então, bora lá. Vamos ver quais são as promessas de Deus? Bora lá? Primeiro, se você for ler comigo aqui a Bíblia, você vai ver. Primeiro delas é o quê? Louve ao Senhor. Primeira instrução que o Senhor dá para a gente é louvar a Ele. Sabe quando você está naquele momento ruim, momento triste? Louve o Senhor. O que tem saído da sua boca? Nos momentos bons, nos momentos ruins. O louvor, ele liberta, galera. O louvor ao Senhor nos livra de várias ciladas. Sabia disso? O louvor, ele é libertador. O louvor nos conecta, né, com Deus. Ele conecta o nosso espírito com o espírito dele. E é o louvor que transforma a nossa vida, através do Espírito. Quando a gente louva, a gente se transforma em Deus. A gente está entregando a Ele o que arde melhor em nós. Vocês têm uma oportunidade muito grande que muitos dos pais hoje aqui da igreja, até jovens mais maduros, não tiveram o que vocês têm hoje, que é estar na presença de Deus na juventude. Até a própria palavra de Deus fala isso. Até a própria palavra de Deus fala que isso é bom. Que ali é onde a gente deve entregar a nossa juventude, a nossa força, o nosso vigor a Ele. E quando a gente tem essa oportunidade, é a gente não perder tempo. E eu queria que, abre aí, Yasmin, em Atos 16, 25 ao 27. Rapidamente. Atos 16, 25 e 27. O louvor, ele transforma, o louvor liberta. Se você parar para olhar esses versículos aí, ó o que ele diz lá.
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, diz assim, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. A gente não vai ler o restante, mas o louvor, ele até liberta. Quem foi que fez isso aí? Quem foi que fez isso? O Senhor. Mas por quê? Porque tinha 2 caras lá, cheios do Espírito, que estavam louvando em uma prisão. E o Senhor os libertou. Que doideira, né? Mas o louvor, ele liberta. Às vezes a prisão da gente não é física, a gente não está vendo fisicamente. Mas ela pode ser uma prisão espiritual, que quando você decide louvar, essas correntes, essas cadeias caem. Elas não lhe prendem. Às vezes seu pensamento está muito amarrado à pornografia, à prostituição, à mentira. Seu coração pode estar amarrado na mentira. Mas é quando você louva e decide mudar de vida, essas correntes espirituais caem. Muitas das vezes você não enxerga, mas elas caem. Muitas coisas podem estar amarrando a sua vida, mas elas começam a ser derrubadas. Mas bora lá. Segunda instrução que ele dá para que a gente tenha uma vida realmente cheia do Espírito. Uma vida que a gente vai ter sucesso, que a gente vai ser inteligente e vai dizer, espera aí, meu irmão. Primeiro, Deus orienta o quê? Que a gente deve louvar a Ele. Segundo, engrandeça o Senhor. Em tudo que você fizer, engrandeça o Senhor. Se você ganhou chocolate de alguém, até um bis, diz assim, você olha, poxa, eu não sou grato, mas o Senhor em mim me fez uma boa pessoa para que eu pudesse ganhar esse bis. Engrandeça o Senhor, Senhor. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu ia ser um cara chato, eu ia ser um cara que não ia ter amigos, que eu ia ser só viver brigando, eu ia ser uma menina chata, que só era arengueira. Mas eu tenho o Senhor, e o Senhor muda a nossa história. E aí, galera, engrandeça sempre o Senhor em tudo que você fizer. Exalte o nome dEle. Busque ao Senhor. Terceiro é exalte o nome do Senhor. Exalte o nome dEle em tudo. Você está na rua, você está orando, exalte o nome dEle. Você está em casa, exalte o nome dEle. Cante. Diga que Ele é grande, que Ele é bom, que só Ele é Deus. Exalte o nome dEle. Busque ao Senhor, é a quarta instrução que Ele dá. Busque. Eu lembro de muitas das vezes na minha história, na minha juventude, que eu tinha a idade de alguns de vocês aqui, e às vezes à tarde eu ficava em casa. A grande maioria das vezes, quando eu não tinha treino, né, na escola, fazia judô, eu competia, e também fazia outros esportes, mas quando eu estava em casa, a maioria das tardes, eu pegava o som de lá de casa, eu já disse isso, ia para o quarto do meu pai, fechava a porta. Eu dizia a ele ou a minha mãe, quando eles estavam em casa, eu disse, pai, eu vou ficar lá, ouvindo o som, eu vou orar. Eu fechava a porta e ia orar. Não era meu pai que pedia, não era minha mãe que pedia, Lemuel, vai orar. Não, era eu. Eu entendi que eu precisava estar perto de Deus. Eu entendia que eu precisava buscar ao Senhor. Se você tem um quarto também que tem porta, hoje todo mundo tem uma caixinhazinha, pelo menos, né? Ou pelo menos um celular bonzinho que dá para botar um sonzinho. Na minha época não tinha. Mas aí, busque ao Senhor na sua juventude. Um dia vocês vão agradecer a gente. Quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão entender tudo isso. Mesmo que não faça sentido, busque ao Senhor. Olhe para o Senhor e assim jamais ninguém aqui mostrará um rosto de decepção. Não quer ter decepção? Olhe para o Senhor. Mas é fácil quando a gente perde alguma coisa, quando a gente passa por algo. Não é fácil.
Tem menos de um ano que eu e minha esposa passamos por uma perda grande. Doeu, cara. Doeu que eu fiquei assim. E foi no hospital que eu disse: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Alguns amigos nossos, irmãos aqui da igreja, pastores, passaram também. Eu disse: por quê, Senhor? Aí eu entendi, não é por quê. Para quê, Senhor? Para que o Senhor está fazendo isso? Eu não vou falar aqui, mas eu tenho anotado aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Às vezes a gente não vai entender, mas a dor que a gente passa hoje, lá na frente a gente vai ajudar alguém que vai passar pela mesma coisa. E passou. E se eu não olhasse para o Senhor, eu ia estar decepcionado. Mas eu pude dizer: bendito seja o nome do Senhor. Se o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então a gente precisa olhar para o Senhor para nunca ter decepção. Quando a gente olha para o Senhor, os bens materiais, nada vai tirar a nossa fé, o nosso foco do Senhor. Podemos ficar tristes, mas nunca a gente vai ser decepcionado. Porque a gente entende que tudo vem do Senhor, tudo é dele. Apenas somos os mordomos, né? Aqueles que vão cuidar das coisas do Senhor aqui na terra. Sétima, prove e veja. Prove e veja que o Senhor é bom. Se você clama ao Senhor, se você olha para o Senhor, você também deve provar e ver. Sexta é clame ao Senhor. E a sétima é prove e veja. É a sétima instrução. Mesmo quando nós não estamos vendo nada, né, acontecer na nossa vida, clame ao Senhor. Mesmo quando tudo estiver bom, clame ao Senhor. Quando tudo estiver ruim, clame ao Senhor. E aí, galera, a oitava instrução: tema ao Senhor. E aí é uma coisa que pesa muito para a gente. Temer ao Senhor é quando a gente está sozinho, no nosso secreto. E aquela frase, né? Todo mundo aqui, ou a maioria sabe. Quem é você quando ninguém está te observando? Isso fala de caráter e isso fala de temor. Quem é você quando ninguém está te observando? Então, bora lá, vamos prosseguindo. O 9 é ir ao encontro do Senhor e ouvi-lo. Quando você buscar, quando você for orar, vá ao encontro dele, de coração aberto, esteja disposto para ouvi-lo, o que ele tem para dizer para você. A 10ª, guarde sua língua do mal. Quer viver bem? Guarde sua língua. A 11ª, guarde os seus lábios da mentira. Não fale mentira. Não fale maldade. Não deseje maldade para outras pessoas. Guarde, não seja rápido em falar. Uma das coisas que eu aprendi, venho aprendendo mais ainda, é refrear minha boca, a minha língua. Quando vem a vontade, aquele impulso, eu fico calado. Depois eu falo. Eu primeiro penso: peraí, será que vai ser bom isso? É no trabalho, é onde for. Será que vai ser bom isso que eu vou falar? A 12ª, afaste-se do mal e faça o bem. Afaste-se de tudo aquilo que vai lhe tirar da presença de Deus, que não vai lhe conduzir para o que é certo. Afaste. Faça o bem, comece a fazer as coisas boas. Primeira coisa que é bom para os jovens, em casa: arrume a casa. Se não quer arrumar a casa toda, comece pelo seu quarto. Ajude seu pai, a sua mãe a lavar o banheiro. Eu lavei tanto o banheiro lá em casa, o meu ofício é lavar banheiro, né? Às vezes ele não tem paciência de esperar e acaba lavando. Mas o meu ofício lá em casa é lavar o banheiro, pô. Lavei tanto o banheiro em casa, na igreja. Quantas das vezes lá no Macauã eu fui para lavar a igreja, lavar mesmo com um jato, tirava as cadeiras, limpava geral.
Tantas das vezes lavei banheiro. O pior banheiro que existe é banheiro de mulher. Misericórdia. Banheiro feminino é a pior coisa. Desculpa a sinceridade, viu, galera? E, e aí a gente precisa entender o contexto, né? Sirva, faça o bem. E aí a gente precisa entender aqui, ó, a última instrução: busque a paz com perseverança. Se você é um garotão briguento, não brigue mais. Tem uns cutucando outro aí, mas cutuque você mesmo, né? Não brigue mais. Não queira confusão. Se você é uma menina que gosta de entrar em confusão, em fofoca, não entre mais não. Procure a paz com perseverança. Seja de boa. Seja alguém que as pessoas vão olhar para você e ver a diferença. Dizer, peraí, aquela menina ali, aquele rapaz ali, é uma pessoa de Deus. É uma casa construída na rocha. Quem estava hoje de manhã no jejum sabe o que eu estou dizendo. É uma casa construída na rocha. E a gente precisa entender. Mas bora lá. Também temos algumas promessas no Senhor. A primeira delas é que Ele nos liberta das nossas tribulações. Quem aqui quer ficar preso nas tribulações, nas dificuldades, só vê problema e nunca resolve? Levanta a mão. Todo mundo está atento, ninguém está dormindo não, tá vendo? Todo mundo está atento. Mas quem quer se ver livre delas? Levanta a mão. Poxa, valeu os R$10 que eu dei para vocês gastar lá, né, no Energia Mais. Tem uma galera aí que eu paguei R$10 para estar levantando a mão. Ó, já está rindo, tá vendo? Bora lá. Então, liberta das nossas tribulações. O Senhor nos liberta. O anjo do Senhor é segundo. Olha só, quem quer essa promessa? O anjo do Senhor acampa ao nosso redor, porque tememos a Ele. Quem quer que o anjo do Senhor esteja ao seu redor? Quem já ouviu aqui uma história que eu disse que eu caminhei, eu senti a presença de anjos do meu lado? Quem já ouviu falar nessa história aí? Foi doideira, velho. Eu acho que eu vou voltar a ser mais fiel a Deus para começar a ter essas experiências de novo. Meu irmão, foi doideira. Não só foi uma vez, não, acho que foram 2 vezes. Uma, o Senhor realmente me livrou de um assalto que tinha 5 pessoas vindo na minha direção. Na verdade, eram 2 e tinha outros separados assim ao redor na rua para cercar. E eu passei ileso. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Ao nosso derredor está o nosso inimigo, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor nos guardando todos os dias. E essa é uma promessa dele para nós. Terceira, ele nos livra, como eu já falei aqui. O Senhor nos livra de cada situação, de cada cilada, gente. É porque muitas das vezes a gente está tão acostumado que não vemos os milagres, as libertações, os livramentos que Deus faz na nossa vida. Livramento de acidente. Recentemente o Senhor também me livrou de um susto. Né? Eu tive um susto, eu disse, meu Deus do céu, acho que quase o carro bateu em mim. Mas a gente precisa entender que temos promessas. Mas vocês vão entender por que essas promessas. Somos bem-aventurados no Senhor, é a 4ª promessa. O que é ser bem-aventurado? É sermos felizes no Senhor. Quando a Bíblia diz assim, bem-aventurado são vocês, ela está dizendo, feliz é você, Rebeca, porque busca ao Senhor. É quando o Senhor fala isso na palavra, Ele está dizendo que você é feliz em estar nele. 5ª promessa, nada falta àqueles que o buscam e temem ao Senhor. Às vezes nós queremos tudo do nosso jeito, né? No nosso tempo, na nossa hora. Mas pergunta, falta alguma coisa para você? Você tem o que comer? O que vestir? O que calçar? Tem onde dormir? O Senhor tem cuidado de vocês e de mim, tá vendo? O Senhor é bom, pô. O Senhor é bom. E bora lá, galera. 6ª, somos ensinados sobre o temor ao Senhor. Se nós buscamos ao Senhor, estamos dispostos a ouvi-los, nós somos ensinados por Ele a temer a Ele. E aí, ó,
Agora eu queria fazer uma experiência com vocês aí. Bem massa. Quem tem celular aí? Quem tem celular? Levanta a mão. Deixa a mão bem alta. Quem tem celular? Quem tem um WhatsApp no celular? Levanta a mão. Bom. Agora vocês vão fazer uma experiência comigo agora. E é sério. Quem está com ele aí, o celular? Levanta a mão. Quem está com o celular? Você vai destravar agora. Você vai destravar. Destrava ele aí. Abre o WhatsApp. E agora, ó. Olha para mim. Destrava e deixa ele aberto. Não exclui não, nada não. Tem gente que está excluindo. Vale não. E aí você vai fazer agora o seguinte comigo. Você vai deixar aberto e você vai entregar por 1 minuto a pessoa que está do seu lado. Depois a gente vai rodando o seu celular. Pera aí, segura aí, não troca agora não, pô. Tanto faz. E aí, segura esse, não troca agora não. Você vai deixar aberto e a pessoa vai ver as 5 últimas mensagens que tem. Não apaga, não vai apagar não. E a pessoa vai olhar as últimas mensagens que você tem, as últimas 5. E aí, galera? E aí, a gente vai pegar aqui os 5 bons adolescentes, jovens, e os 5 maus adolescentes que precisam ser disciplinados. E a gente vai pegar as conversas do WhatsApp e passar para o pastor Manassés. Beleza? Vou marcar aqui, viu? Eu estou brincando com vocês. Mas sabe, galera, a 7ª promessa é: os olhos do Senhor estão sobre nós. Quando você está sozinho, que vem a vontade de ver pornografia, ver coisas que não deve, ou quando você manda aquela mensagem para a pessoa que você gosta, né, o crush, né, aquela menina, aquele menino, e você sabe que está errado, você não está do meu lado, mas o Senhor está vendo tudo isso. Ele está vendo a minha vida também. Alguns tremeram na base aqui, viu? É um ditado antigo, né? Tremeu na base. Agora o bicho quase alguns iam saindo aqui, ó, correndo. Ficaram olhando para mim, olhei os olhares, viu? E aí? Se fosse para entregar seu celular ao seu pastor, ao seu líder, você entregava para ele ver tudo? Seu Instagram? Amém. Continue assim. Alguns tremeram. Alguns ficaram assim meio, rapaz. E eu sigo muitos de vocês na rede social. Viu? Os olhos do Senhor, galera, está sobre você. E é Ele que a gente tem que temer, não é o pastor, não é o líder. Somos só apenas instrumentos de Deus para a sua vida. Mas é Ele que devemos temer. É Ele que está vendo tudo. Quando você vai para o banheiro, quando você está no quarto, quando você está sem roupa, com tudo. O Senhor está vendo você. E Ele sabe o que você faz. Os olhos do Senhor estão sobre nós. E isso é bom. Quando nós tememos o Senhor e fazemos as coisas certas, Adassa, é bom. Não é, Yasmin? Quando nós fazemos as coisas certas, isso é bom. Porque nós somos e estamos sendo protegidos por Deus. E olha só, a 8ª promessa diz assim, ó: os ouvidos do Senhor estão atentos a nós. Eu vou fazer outro experimento, eu não sei se vai sair bom, né? Deixa eu tentar aqui. Isso é uma tática minha da Inoan. A gente ensinou a Elisa a ouvir esse assovio. E quando ela ouvir, eu esqueci de perguntar a ela aqui.
Mas eu sempre pergunto, hoje eu ensinei também de novo a ela. O que é que você deve fazer? Parar, olhar para a gente, procurar onde a gente está e obedecer o comando. Se é para vir, se é para parar, mas ela deve parar. Assim, galera, são os ouvidos do Senhor. Quando a gente grita por socorro, quando a gente ora pedindo ajuda, quando a gente está assim com Deus e nesse momento acontece, Ele está atento com seus ouvidos a ouvir a gente. E eu queria fazer, funcionou o experimento, tá vendo? Funcionou. E a gente precisa saber que Ele está nos vendo, Ele nos ouve. O Senhor é a nona, ouve o nosso clamor. A 10ª, o Senhor está perto de nós, dos que têm o coração quebrantado. Anota aí a 11ª. Tem mais promessas do que instrução. O Senhor nos salva quando estamos com o espírito abatido. Quando estamos tristes, abatidos, sem força, sem ânimo, Ele vai lá e nos salva. Ele vai lá e levanta a gente, a moral. Sei, meu irmão, levanta. O que eu tenho para você é muito grande, é precioso. Quem já se sentiu assim, triste, meio acanhado lá, e o Espírito Santo foi olhar e... Quem já sentiu? Levanta a mão assim. E Ele sempre faz isso todos os dias, e a gente muitas das vezes não percebe. 12ª, Ele, o Senhor, nos livra de todas as nossas adversidades. 13ª, o Senhor protege a nossa vida. Quem quiser depois aqui o esboço, fala comigo no WhatsApp, eu mando para vocês. O Senhor nos livra de todas as nossas adversidades. E a 13ª, o Senhor protege a nossa vida. É Ele que protege todos os dias. E a 14ª, o Senhor nos redime. Alguém sabe aqui o que é redime? Se redimir? Ser redimido? Na verdade, ninguém sabe. Ser redimido é ser perdoado. É ser libertado de uma condenação. É quando você está no pecado, um exemplo. E o pecado está te prendendo, o Senhor vai lá e te liberta. Quando você se arrepende, o Senhor vai lá e te liberta. Como Ele vai te libertar, e é outra ministração, é outra conversa. Mas redimir é quando você é perdoado. Você era condenado, você merecia a morte. É como um pecado, você está pecando, você merece o inferno, mas Jesus vai lá com seu sangue e nos perdoa. E a última, aqueles que se refugiam no Senhor não serão condenados. Aqueles que têm o Senhor como seu refúgio, sua rocha, sua proteção, nunca será condenado. E aí eu queria falar algo para vocês aqui, galera. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Mas continue anotando. São tantas instruções que nós vemos aqui, né? Tantas promessas, não é isso? Foram muitas promessas? Foram muitas instruções? Na minha contagem aqui foram 13 instruções e 15 promessas. Então, ó, temos muitas instruções e muitas promessas. E a gente só erra se a gente quiser. Só erramos na vida se nós queremos. Se nós quisermos. Estamos tão preocupados com tantas outras coisas que deixamos de seguir o básico. Estamos tão preocupados com a vida, com os estudos, né? Que deixamos de fazer o básico, seguir o básico. Isso aqui, galera, é o básico. Sabe, galera? Nós somos uma geração que vive no instagramável, né? O que é que está no Instagram, no TikTok, quais são as curtidas, os likes. Estamos tão preocupados em saber quantas curtidas a nossa postagem teve do que o quanto nós temos de Deus. Estamos tão preocupados em com quem vamos casar
Vocês não têm nem idade de casar, tem muita gente que já está preocupado. Orar, deve orar, para Deus separar aquele que Ele escolheu. Mas muitas das vezes vocês não estão nem na idade, está se preocupando em vão nesse momento. Ou com o que você vai se formar daqui a 5 anos, 7 anos, o que eu vou fazer da vida. Estamos preocupados com isso. Estamos preocupados com aquele pedido, se houve novo pedido de amizade no Instagram, nas redes sociais. Eita, alguém me pediu para seguir. Tem gente que é fissurado nisso. Do que servir a Deus. Ou do que você vai ser em Deus, galera. Qual o ministério que você vai dedicar à sua juventude? O que é que você vai dedicar ao Senhor? Qual o seu destino profético? O que você vai fazer com o seu destino profético? Às vezes estamos mais preocupados com essas coisas do que aquilo que Deus tem para nós. Tem coisas que acontecem hoje na minha vida que foram frutos de alguns momentos lá atrás com Deus, decisões lá atrás, na idade como vocês têm hoje. Então, se você quer ser alguém grande lá na frente, vai lá, adianta o teu processo. Colocamos tantas coisas como prioridades em nossas vidas antes de Deus, que trocamos suas promessas por nossas vontades. Trocamos essas promessas. Poxa, tantas promessas. Quem lembra de um aí que a gente falou? Pode até consultar aí. Diz aí, rapidamente. Como é? Senhor, ouve o nosso clamor. Mais uma. Qual outra promessa que nós temos aí? Se livra de quê? Ajuda aí, galera. Entendi. Outra aí. Vai, diz aí outra. Alguém anotou aí? Outra promessa, só mais uma. Tem uma que eu perguntei aqui. Quem queria ter um anjo do lado? O anjo do Senhor está ao nosso redor. São tantas promessas que Deus tem para nós, que nós trocamos facilmente pelas nossas vontades. E aí eu queria que você parasse agora, fechasse os olhos. Pode aumentar um pouquinho o som. E ouvisse aquilo que eu vou falar aqui, ó. Erramos muitas vezes na vida, não por falta de promessas, porque promessas nós temos muitas, mas por falta de obediência. Erramos muitas das vezes na vida, não é porque Deus não tem promessa na vida da gente, não. É porque muitas das vezes não queremos obedecê-lo. Para não cairmos nisso, precisamos sempre estar buscando o Senhor. E o Senhor diz nessa noite: prove e veja. Prove e veja. Viva as coisas de Deus. Viva as minhas coisas. Viva o que eu tenho para você. Faça o básico. Faça o óbvio. Tudo que lemos hoje aqui, tudo que nós falamos, são coisas básicas. São coisas simples. Pode fechar os olhos. Fecha os olhos. Foca aí só em você e Deus agora. O ano está terminando. Esse é o último DIP do ano. E o que é que você fez para o Senhor até hoje? Se você está fazendo, continue a fazer. Não perca o ânimo. Se você estiver até desanimado, chega para o Senhor e diz: Espírito Santo, acende a chama que há em mim. Acende essa chama, não deixa se apagar. Se você, querido, não está fazendo nada, ou até mesmo você chegou aqui pela primeira vez, segunda, terceira, e nunca ouviu falar do Senhor, já ouviu falar,
mas nunca realmente se entregou por inteiro, esse é um momento. Esse é um momento de reflexão. É um dip que a gente precisa parar e pensar. 2026 vem aí. A gente não sabe o que vai acontecer lá. A gente não sabe o que Deus está agindo, preparando. A gente não sabe o que vai acontecer no ano vindouro. Mas eu queria perguntar a vocês: o que vocês desejam fazer para o Senhor? Façam. O que vocês desejam fazer para o Senhor, não adie. Qual ministério você quer servir ao Senhor? Qual talento você tem para devolver a Ele, entregar a Ele tudo que você tem? Uma das coisas mais preciosas que vocês precisam entender nessa noite, que buscar o Senhor é a melhor coisa dessa terra. Ter o Senhor como Senhor e Salvador é a melhor coisa dessa terra. Ter a proteção do Senhor é a melhor coisa dessa terra. É Ele que cuida de você, jovem. É Ele que cuida dos seus pais. É Ele que cuida das promessas deles para a sua vida. No tempo certo, tudo vai acontecer. E nessa tarde, nesse início de noite, eu queria perguntar aqui: alguém aqui que ao ouvir essa palavra, não sei se tem alguém aqui com o coração queimando, mas que desejaria entregar a vida ao Senhor Jesus? Alguém